Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox, agora no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Tudo bem, Edson? Tudo ótimo, Rose. Como é que você tá? Estou ótima, dando aqui sequência a mais um conteúdo de marketing digital. Quero agradecer as pessoas que estão sugerindo temas, isso é muito importante. Eu vou deixar sempre na descrição do vídeo os nossos contatos. Também vou divulgar aqui para você também mandar a sua sugestão. Meu Instagram é Rosimelo Locutora, tá? É Rosi com Y, Melo com dois L's. Você pode mandar a sugestão no Instagram ou no YouTube, canal Vox, tá? Qual é o seu Instagram, Edson? No Instagram é @EdsonDamiani com dois N's no Ni no final. Bom, hoje o nosso tema foi sugestão de algumas pessoas que perguntaram assim, como que eu posso ser remunerado pela internet, fazendo o que eu gosto, o que eu tenho afinidade? Existe esse caminho? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast que eu vou deixar o vídeo disponível no canal Vox. Bom, nós já fizemos outros conteúdos. Se você não acompanhou, você pode acompanhar tanto no YouTube, como você pode acompanhar também nos podcasts. Tá? Nós começamos aí falando a trajetória do Edson no marketing digital. Falo um pouco também da minha história, porque eu venho de uma experiência do marketing no ponto físico e pode ajudar muitas pessoas nesse momento da pandemia. Então, se você não assistiu os outros conteúdos, entra no canal Vox e assista, que vai ajudar você a ter uma sequência de conteúdos. Para as pessoas que fazem parte dos meus grupos de negócios, pode mandar as sugestões ou mesmo perguntas direto no meu WhatsApp, tá? O WhatsApp da minha produção é 11 São Paulo 96258 9066. Nós fizemos aqui outros conteúdos de marketing, né? O primeiro foi a entrevista que eu fiz com o Edson, falando como que o marketing digital pode salvar o seu negócio. Depois nós fizemos um conteúdo sobre desmistificando a dinâmica de vendas na internet, para você entender um pouco mais a parte técnica. E o último conteúdo foi aprenda como fazer os clientes correrem atrás de você. Muita gente agradeceu as dicas, mas hoje nós vamos ter muito mais. Então vamos começar hoje, Edson. Já vou te fazer a primeira pergunta. Como que eu posso ser remunerado pela internet fazendo o que gosto ou aquilo que eu tenho afinidade? Vamos lá, pessoal. Seguinte, todo mundo tem que pensar que nós temos habilidades, que nós temos facilidades e outras que a gente tem dificuldades, é normal. Só que muitas vezes a carreira tradicional faz o quê? Você gastar mais tempo naquilo que você tem dificuldade, ao invés de você explorar aquilo que você tem como potencial. Então, a primeira coisa, você tem que pensar quais são as qualidades, as facilidades que eu tenho e que podem ser empregadas em uma área específica. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil mais comunicadora, outras são mais criativas, outras são mais analíticas, outras são mais executoras, menos conversa, menos ação. Então, você tem que pensar qual é o quadrante dessas qualidades que você tem, que são mais naturais. E a partir do momento que você começa a entender qual é o seu perfil, as características naturais e espontâneas que você tem que saber que, beleza, eu tenho essas características que são meus pontos fortes e esses que são os meus pontos de dificuldades. Como que eu posso ganhar usando esses pontos de facilidades? Nesses quatro quadrantes que a gente tem, se não me engano, algumas formas de você pensar que você pode ser uma pessoa comunicadora, executora, analista ou criativa, também focado na comunicação. Uma dessas áreas vai te chamar mais atenção porque você gosta e uma outra vai falar que não, essa aqui eu gostaria de passar para outra pessoa. Então, Edson, depois que reforça esses 4 pontos que eu gostei. Eu vou até anotar Uhum. aqui que essa dica é boa. E da onde que eles vêm? Isso é muito importante para a pessoa começar a imaginar dentro do negócio dela, né? Então, na época que eu fiz alguns treinamentos de capacitação, progressão neurolinguística e coaching, a gente teve uma ferramenta que fazia os quadrantes dos diferentes tipos de perfis que as pessoas tinham, conhecido também como perfil comportamental. Aí tem várias abordagens que mostram se é o DISC, se outras ferramentas de assessment, mas uma ferramenta que eu acho que é mais espontânea que as pessoas entendem é que existem quatro quadrantes das habilidades que você tem. Primeiro, você tem habilidades que são voltadas para comunicação e criatividade, coisas que você combina, você constrói, você une para criar coisas novas.
é uma habilidade que mexe muito com o senso criativo e de criação. Já tem a habilidade também que é a parte da execução, dela em seguir instruções rígidas, sem muita comunicação, é focado na execução e orientação. Também temos habilidades voltadas na parte analítica, que as pessoas conseguem analisar dados, pegar informações, comparar informações para encontrar os melhores caminhos e melhores soluções. Essas são três quadrantes que a gente tem, e claro, também tem a parte da comunicação, que a comunicação ela é uma parte que mexe muito com a questão de você expressar suas ideias, transmitir isso. E uma vez que você entende, por exemplo, esses quadrantes que a gente citou até agora há pouco, você teria que fazer um teste de avaliação, que aí possivelmente você pode pesquisar depois, a gente até coloca depois o link na descrição, algumas para você poder fazer um teste, para você se identificar aonde é que eu me encaixo nesses quadrantes. E depois que você pegou nesses quadrantes, vamos pensar, essas habilidades que eu tenho, eu reconheço elas. Quem que precisa dessas habilidades? Aí que vem o grande pulo do gato. Para você poder ser remunerado por isso, você tem que oferecer a sua facilidade para a dificuldade que o outro precisa. E aí que a gente começa a entrar na questão dos negócios. Porque são negócios com habilidades complementares e não opostas. Ou melhor dizendo, opostas e complementares que vão se integrar. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu só faço aquele trabalho, só executo, 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 naturalmente eu vou ter uma resistência para pensar novas estratégias de marketing. Então, eu preciso de uma pessoa da área criativa, que entenda isso, o que eu faço, o suficiente, mas que assuma esse braço para fazer o meu negócio prosperar como um todo. E aí você percebe que todos os quatro quadrantes são essenciais para o negócio poder prosperar. E você, identificando o seu lugar, você tem que pensar, beleza, eu não preciso ser 100% perfeito em tudo, mas naquele quadrante eu tenho que aprender a me destacar e usar essas habilidades que eu tenho. E aí eu tenho que saber como eu vou achar essas pessoas e como eu faço para apresentar isso usando a linguagem delas. Você consegue dar um exemplo bem prático e simples? Eu amei sua explicação, porque cada vez que eu Uhum. converso com você, eu aprendo muito, né? O Edson é uma pessoa que me ajudou muito no marketing digital e eu queria saber se você tem um exemplo prático, porque eu também quero dar um exemplo prático, porque eu vivenciei muito isso e talvez isso possa ajudar você que está nos ouvindo se conectar com um exemplo prático de como isso pode acontecer. Tá. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem os padrões da seguinte forma: comunicadores, executores, planejadores e analíticos. Quatro quadrantes. Eu tenho uma habilidade. Qual dessas habilidades se encaixa? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito focado na área de comunicação, na área de vendas, na área de relacionamento um a um. Esse é o lugar que eu me sinto bem, conversando, interagindo. Vão ter pessoas que vão ter mais aversão, tem outras que vão ter mais afinidade. Mas você vai pensar, eu tenho essa habilidade de trabalhar com pessoas. Mas o fato de trabalhar com essas pessoas acaba causando naturalmente uma defasagem em outras áreas. Por exemplo, na parte de planejamento. Então, quantas vezes a pessoa é uma boa comunicadora, mas pelo fato dela estar ali usando a habilidade dela, ela não consegue parar e fazer um planejamento mais efetivo para ela. Ela não consegue, talvez, ter o trabalho analítico para saber como é que está sendo o desempenho, onde é que ela pode investir mais, como é que ela pode investir menos. E aí ela começa a perceber que, opa, talvez estou perdendo oportunidade de negócio. E uma vez que você entendeu que essa pessoa comunicadora está precisando disso, eu preciso mostrar a ela quais são os benefícios que ela tem por ter um planejamento. Como esses benefícios do planejamento, para um comunicador, vai causar um melhor resultado, uma melhor performance e causar também uma nova realidade positiva para ela, que sem essa habilidade, ela não conseguiria ou acabaria, infelizmente, sofrendo por um dos agravantes quando a gente foca muito só na nossa habilidade. Olha, eu gosto muito quando você fala, assim, você descreve de forma bem detalhada e você é bem analítico, né, Edson? E bem É, planejado. né? Claro, O gente, meu. é legal a gente entender assim, todos nós temos as quatro habilidades, tá? Não pense que se você tem uma, Uhum. você não tem outra. Mas é muito importante a gente perceber onde nós precisamos desenvolver. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Eu trabalho já com comunicação há muitos anos e antes da pandemia
eu tinha um trabalho muito focado no marketing promocional em ponto de vendas. Inclusive, eu sou referência num sistema de vendas chamado Venda de Alto Impacto, que mudou o sistema de vendas do varejo de grandes multinacionais do Brasil. Empresas muito grandes adotaram esse sistema de vendas que eu comecei há mais de 10 anos. Então, eu já tinha toda uma construção em cima deste formato, que eu já trabalhava há muitos anos, para duas das maiores multinacionais varejistas do Brasil. Bom, com a pandemia, eu também precisei me adaptar ao digital, porque eu perdi todos os meus trabalhos. Eu fui uma das pessoas que fiquei sem nenhum trabalho da noite para o dia. Aí aconteceu uma coisa interessante, buscando na internet, eu acabei entrando num site e percebi um monte de pessoas que ofereciam o trabalho delas. E uma das coisas que eu tenho muita habilidade é fazer treinamentos. Eu já fazia isso há muito tempo, então eu coloquei lá que eu poderia ajudar pessoas a melhorar a performance de falar em público, que é uma habilidade que eu já tenho há muito tempo. Gente, não demorou uma semana, alguns empresários começaram a entrar em contato comigo. E eu estou falando da pandemia no sentido assim, ali eu passei a trabalhar mais com isso, porque eu já tinha pessoas no ano de 2019 já tinham entrado em contato comigo pedindo ajuda. Bem assim, e normalmente empresários, tá? Porque eu já trabalho no mercado empresarial, muita gente me conhece. Então tinha pessoas que me ligavam e falavam assim, Rosi, eu preciso fazer uma palestra, eu não sei falar em público. Quanto você cobra para me ajudar? Eu montava uma grade de programação e era coisa rápida, viu, gente? Não era assim, 6 meses, não. Eu tenho daqui 1 mês que fazer uma palestra. Eu montava uma programação e dava aula particular, ou na empresa do empresário, ou na casa da pessoa, dependendo de quem me contratasse, eu ia no local e fazia o treinamento para ela fazer a palestra, ou para ela fazer um vídeo. Então, eu já sabia fazer isso, mas não era a minha prioridade. Então, após a pandemia, eu entrei nesse site e deixei meu contato. E muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, dizendo assim, eu preciso fazer materiais para a internet. Não tenho a menor ideia como que se faz. Você pode me ajudar? E eu fiz treinamentos, ou presencial ou online, ou eu ia na casa da pessoa, a pessoa vinha na minha casa, e depois também online, pessoas de outros lugares. Então, era uma coisa que eu não imaginava, mas que é uma habilidade que eu comecei a pôr em prática, e isso me ajudou muito a descobrir que eu podia fazer isso, a descobrir que isso ajudava as pessoas e poderia ser uma remuneração para mim também. Então, eu estou dando para vocês, gente, um exemplo, tá? Eu poderia dar outros exemplos também na minha área, mas eu acho que esse pode te ajudar, porque eu, como locutora, eu não imaginava que tantas pessoas queriam que eu ajudasse elas a fazer uma coisa que para mim é tão natural, porque eu comecei a falar em público aos 7 anos de idade. Então, para mim, falar em público é tão natural como escovar os dentes e lavar a louça. Não quer dizer que eu sou melhor que as outras pessoas que falam em público. Apenas quer dizer que, para mim, sempre foi muito natural. E algumas pessoas nunca tiveram essa experiência. Então, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que pode ajudar você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora a ter uma referência que a sua habilidade pode ajudar você a ter uma renda no digital. Faz sentido, Edson? Faz total. Isso que você falou é um exemplo prático do que aconteceu. Por exemplo, quando a gente se conheceu, no caso a Rose e a minha pessoa, a gente tinha perfis totalmente diferentes. Por exemplo, vocês perceberam que a Rose, ela tem um perfil comunicador muito mais alto e da linha de execução também. Só que ela percebeu que, nossa, eu trabalhei e executei tanto que agora a realidade mudou e eu preciso ir para uma nova direção. O que eu preciso? Alguém que tem uma habilidade de planejamento e análise para me indicar qual a direção que eu vou fazer. E aí, nesse caso, eu tenho essa característica. Claro, eu também trabalho outras habilidades também, mas a forma como a gente conciliou as habilidades que ela já tem com as habilidades complementares que eu tenho, nós fizemos um ciclo rodar para que todo o mecanismo pudesse acontecer, para que os negócios pudessem ser girados, a gente pudesse fazer negócios, fazer o lançamento dela. E assim a gente conseguiu colocar uma engrenagem que combinou bem. As engrenagens não precisam ser iguais, mas cada uma tem o seu tamanho e a sua posição. Então, para o mecanismo todo de um relógio girar, tanto as pequenas engrenagens como as grandes são importantes, porque cada uma delas
se complementam. E aí você tem que pensar, se eu sou uma engrenagem, onde eu tenho que me encaixar? E se eu tenho essa engrenagem, será que eu preciso melhorar a habilidade que ela tem? Ou eu preciso só me encaixar no ponto para girar outras engrenagens? No caso, por exemplo, da Rose, ela deu um exemplo perfeito. Eu tenho uma engrenagem natural que eu percebi que outras pessoas que não têm, possivelmente tinham características mais introspectivas, como planejadoras, executoras e afins, elas não tinham essa habilidade. Então, elas precisavam que alguém ensinasse para elas para aumentar essa versatilidade delas. E aí que surgiu o quê? Uma oportunidade de negócio. E aí você tem que pensar, será que você pode também tanto se posicionar, mas ajudar as pessoas através do seu talento a conseguir fazer algo que elas sentem dificuldade? Se você conseguir, você já está meio caminho andado para poder começar a ser bem remunerado com as suas aptidões e habilidades. E uma coisa que é interessante, as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, é o seguinte: as pessoas precisam começar a entender que no mundo dos negócios não tem evidência. Muita gente quer certezas e garantias. Eu quero isso. E não funciona assim, gente. Olha, eu conheci o Edson num grupo de WhatsApp. E sabe como que a gente se conheceu? Eu já estava há alguns meses entrevistando coachings para me ajudar no meu trabalho digital. Por quê? É exatamente o que o Edson falou. Coisas complementares. As pessoas precisam entender que ninguém vai ser bom em tudo, não tem jeito. Eu Uhum. sabia que eu tinha uma coisa muito boa, mas eu não sabia como executar de uma forma mais técnica. E eu precisava de alguém que tivesse isso. Eu entrevistei várias pessoas. E quando eu entrei em contato com o Edson, quando eu entrevistei, eu Uhum. percebi algo de diferente que os outros coachings não tinham. Por isso que eu contratei ele. E eu não tinha como prever se a gente ia dar certo trabalhando junto. O meu contato com ele foi totalmente: preciso de alguém, você pode me fazer? Quanto custa? Eu contratei o Edson, eu posso falar isso com toda tranquilidade, de que ele conseguiu me ajudar exatamente naquilo que outros não conseguiram, porque eu já tinha contratado outra pessoa, ele não foi o primeiro, mas ele conseguiu ter uma afinidade de trabalho comigo, e dessa afinidade a gente trabalha junto há mais de um ano. Surgiu uma amizade, um bom relacionamento de negócios e uma afinidade de trabalho. Então, não fica achando que você vai achar a pessoa perfeita na primeira tentativa. Você precisa buscar. E uma coisa vai levando a outra, e uma coisa vai levando a outra. E através do Edson, eu consegui ter um resultado que eu precisava. Nós já fechamos negócios juntos, que nós trabalhamos juntos, a gente foi desenvolvendo uma relação de afinidade, uma relação complementar. Eu sou muito executora, eu sou muito acelerada, mas muitas vezes eu não tenho a paciência do planejamento, da parte do Uhum. analítico, e nisso o Edson me ajuda. Então, da mesma forma que eu contratei o Edson e hoje a gente se tornou parceiro de Uhum. negócios, tem pessoas que me contratam e depois gostam do meu trabalho e viram parceiros de negócios. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, entenda uma coisa: qualquer trabalho que você faça, por mais simples que pareça, vai fazer diferença na vida de alguém. Então, não subestime o que você faz e nem o que o outro faz. Até é legal a Uhum. gente falar isso, né? Porque a gente está numa fase que as pessoas, às vezes, desqualificam as outras por falta de conhecimento. Né? A profissão Uhum. de coaching, que é extremamente importante, algumas pessoas banalizam ou falam coisas sem entender. O Edson é coach, ele me ajudou muito, e eu também sou coach de outras pessoas. Então, cada um na sua área. Não é porque você é profissional que você não vai Uhum. contratar alguém que faça o mesmo que você e que possa te ensinar com o que ele sabe. E essa Uhum. generosidade do marketing digital, ela faz muita diferença nos negócios. Então, eu não sei qual que é a sua habilidade agora. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, escreve aqui qual é a sua habilidade, Uhum. porque quando você entra no marketing digital, você descobre que até a coisa mais simples, como decorar um bolo, limpar uma casa, fazer um serviço de faz tudo, a coisa mais simples que para você é simples, até ler manual. Você acredita que tem pessoas ganhando dinheiro na internet, ajudando outras pessoas a lerem manual de produtos? É. Então, tudo isso pode ser uma habilidade. E isso vai ajudar você a levar o seu negócio para o digital de uma forma mais tranquila, complementando.
Aí, Edson, eu quero te fazer uma pergunta assim. Vamos supor que eu estou ouvindo agora, eu tenho uma habilidade. Como que eu apresento a minha habilidade online? Porque o primeiro passo é você identificar Sim. a sua habilidade. Mas depois que eu identifiquei, eu faço o quê? Vamos lá. Primeiro passo. Além das formas de você reconhecer a sua habilidade, é você perceber que existem feedbacks que vão te dar direção que aquela habilidade é uma coisa destacável em você. Tem gente que fala, não sei se eu sou bom nisso, mas tem muitas pessoas que não olham e não percebem que elas têm aquela qualidade. Então você tem que pensar que durante a sua vida, as pessoas falaram, nossa, você faz isso aqui tão rápido, enquanto eu tenho dificuldade, nossa, você faz um exercício de física que eu demoro 1 hora, você faz em 3 minutos. Você tem que olhar para a sua história, sua trajetória e pensar quais são essas habilidades. Por quê? Você vai ter a confiança para, a partir dessa base, começar a construir a sua apresentação. Por quê? A sua apresentação é você entender primeiro onde você quer chegar, onde o seu lugar vai complementar o resultado, se você quiser trabalhar numa equipe, numa empresa, ou fazer o seu marketing digital individual como profissional liberal, é pensar qual é o meu lugar nesse mercado. Uma vez que eu tenho nesse mercado, o que, que eu teria que fazer? Tradicionalmente, a gente montaria o quê? Um currículo. Olá, pega aqueles currículos básicos que, se a gente não constrói de uma forma bem montada, ele simplesmente vai para pilha ou vai virar confete, enfim, infelizmente, é a realidade que acontece em muitos RHs. Então, você tem que ter uma apresentação de impacto, mostrando como as suas habilidades podem trazer resultados para a pessoa. E se você tiver depoimentos, informações que mostrem as suas realizações, elas podem utilizar, porque tudo que você coloca de forma genérica, aquelas informações básicas, onde estudou, quanto tempo estudou, habilidades clássicas que o pessoal adora colocar em RH. Meu defeito é ser perfeccionista. O RH já olha e já fala, nossa, eu vejo isso aqui umas 50 vezes por dia. Então, é você pensar e olhar, não, quais são as habilidades? Eu entrei naquela área, eu não vou colocar que eu fazia serviços gerais. Eu fazia um trabalho que eu convertia, gerava vendas. Não importa o tipo de trabalho que você tem, mas você tem que colocar uma coisa no seu currículo, na sua carta de apresentação, que faça a pessoa olhar e falar, pô, eu estou enxergando essa pessoa e ela não é só uma pessoa, ela tem um que a mais. Ela tem um carinho por fazer aquilo, uma vocação, que essa vocação, se eu estou lendo aqui no celular uma carta de apresentação, ou se eu estou vendo o currículo, eu falo, nossa, essa pessoa aqui conseguiu se destacar das demais. Eu acho que eu posso dar uma oportunidade para conversar com ela. E aí vem uma conversa, uma reunião, uma chamada, uma convocação, um processo de seleção, enfim. Mas aí você vai poder apresentar para essa pessoa aquilo que você trouxe. E o bom é que quando você conhece a si mesmo, as suas habilidades, e você põe à prova, sendo congruente com isso, as pessoas vão olhar e falar, realmente, essa pessoa, ela é autêntica, e se a gente chamou ela até aqui, é porque nós percebemos que ela tem um potencial. E você reforçando isso, vai fazer a pessoa falar, eu acho que a melhor decisão é trazer essa pessoa para a minha equipe, ou aceitar a proposta de trabalho que ela está oferecendo, o serviço dela, o produto. E a partir disso, você começa a criar um mecanismo que vai fazer o marketing te remunerar e te recompensar pelo que você está fazendo. Porque a partir do momento que você chega nas pessoas certas, mostra as aptidões, mostra as habilidades que você tem, e as pessoas estão vendo que, nossa, aquilo pode fazer a diferença, pode fazer um valor, tanto para contratar quanto para oferecer um benefício que você está oferecendo, você tem que saber fazer essa apresentação ser realmente marcante para a pessoa. Fazendo essa experiência marcante, você tem que chamar para ação para, olha, podemos começar a fazer esse processo, essa transformação, esse anseio que você tem, e a partir disso, você começa a fazer o que o marketing faça as coisas acontecerem mais de forma automática e permitindo que você possa fazer negócios e possa expandir o seu negócio para onde for, para onde quer que ele vá. Você falou agora de um ponto, Edson, que é muito interessante, né? Que é a vocação. Você comentou de currículo e é muito isso que acontece. As pessoas, no geral, tá, gente? É muito comum. Eu falo porque a gente que trabalha no mundo empresarial e recebe currículos e recebe empresários que pedem ajuda para mentorias, para consultorias, a gente identifica alguns padrões muito comuns. Por exemplo, a pessoa chega se apresentando como aquilo que ela acha que é o melhor dela, e não tem nada de errado nisso. Só que muitas vezes as pessoas identificam você
com outras coisas que você nem imagina. Hoje eu estava tendo uma reunião antes da nossa entrevista, eu tive uma reunião com a minha assessora, que é uma jornalista, ela está fazendo um trabalho para mim, e eu falei para ela assim, como você me vê nisso que você vai escrever? Fique à vontade. Por quê? Eu posso achar que as pessoas me veem de uma maneira e elas podem me ver de outra. E isso aconteceu na minha vida muito cedo. E se você se permitir ouvir as críticas, não de uma forma destrutiva, às vezes alguém fala alguma coisa para você e você fica triste porque não bateu com a sua expectativa, mas às vezes aquilo que a pessoa vai falar para você vai mudar a sua vida. Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram na minha vida, porque eu comecei a vida empresarial tão cedo e eu era tão inocente, aí vem o arquétipo do inocente. Se você não sabe o que é o arquétipo do inocente, pesquisa que você vai ficar encantado. Todo arquétipo tem o seu lado luz e sombra. E o lado luz do arquétipo do inocente é se permitir fazer com aquela inocência de não saber onde é que vai chegar. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei numa escola de informática, que era a primeira escola da região. Eu morava no interior do Paraná, numa cidadezinha muito pequena chamada Luanda, e essa escola, na época, ela era uma filial de uma escola de Paranavaí. E eu, com 14 anos, completamente ingênua, fui trabalhar nessa escola. E o dono da escola, que era uma franquia, ele era o professor. Então, foi a primeira turma de informática da região toda. Então, as pessoas vinham de outras cidades. E ali eu fazia tudo. Eu era recepcionista. Foi com esse meu patrão que eu aprendi a fazer telemarketing, que eu aprendi a fazer marketing, porque ele chegava para mim e falava assim, você vai ter que fazer isso. E eu falava, mas como é que faz? Eu vou te explicar. Então, eu fazia tudo, gente, a limpeza, eu abria, eu fechava, eu era o financeiro, eu era o administrativo, eu era gerente, tudo que ele mandava eu fazia. Eu não perguntava sobre valor, eu ganhava a mesma coisa, eu não perguntava sobre horário, eu simplesmente fazia de forma completamente despretensiosa, porque eu tinha 14 anos, de verdade, eu não sabia nem se eu tinha habilidade para alguma coisa, eu não tinha nem esse pensamento. Bom, quando eu terminei de fazer a formação inteira, que eu fiz a formação de informática até programação. Imagina, com 15 anos eu já poderia trabalhar com programação. Aí meu patrão chegou para mim na época e falou assim, você vai dar aula. Eu já tinha feito uns 16 anos ali. Você vai dar aula. Eu falei, eu não vou não. Ele falou, vai. Eu falei, não vou. Aí ficou, né, aquela situação, vai, não vai. Eu falei, não, eu não vou dar aula. Por que você quer que eu dê aula? Ele falou, porque eu preciso de ajuda, a escola está crescendo, eu não consigo dar aula para todo mundo, porque ele ia todo dia, ele dava aula para várias turmas, ele falou, preciso dar aula para as turmas avançadas e tem muito aluno iniciante, e você vai dar aula. E eu falei, mas por que você quer que eu dê aula? Por que você acha que eu posso dar aula? E eu tinha 16 anos ali, né, dos 15 para os 16. Ele falou assim, por que você já estuda comigo? Há quase 2 anos, você já está formada e você foi a minha melhor aluna de todos os alunos que eu dei aula. E quando ele fala de todos os alunos, gente, eu era a aluna mais nova. Eu só fazia aula porque eu trabalhava na escola e eu tinha que aprender. Mas os alunos dele mais jovens tinham de 20 anos para cima e a média dos alunos dele eram pessoas de 30 anos, empresários. E quando ele falou isso para mim, foi um choque, porque eu não tinha ideia que eu poderia ajudá-lo. E aí foi quando eu dei aula profissionalmente pela primeira vez na minha vida, aos 16 anos. E, de verdade, naquela época, eu não dei a menor importância, porque com 16 anos, eu não tinha muita ideia se aquilo ia ser útil para mim. E acreditem vocês, aquela experiência dos meus 16 anos foi crucial para a minha vida, porque graças àquela capacidade que eu não sabia que eu tinha, eu me tornei empresária muito cedo. Com 21 anos eu tinha escritório, empresa, programa de TV, eu era diretora. Por quê? Aquilo que você não acha que você sabe, alguém vai identificar em você. Então não tenha desespero de saber para que você tem talento, porque alguém vai mostrar para você algo que talvez você nunca viu. E por mais que no começo pareça estranho, se jogue e faça. Se permita, porque às vezes daquela situação
você vai descobrir um grande talento na sua vida que talvez você não imaginava. Então fique atento, porque esses pequenos sinais eles vão acontecendo e isso na internet vai acontecer rapidamente. Às vezes você entra na internet, olha gente, nós que estamos já no marketing digital, nós temos uma série de pessoas que entraram na internet para fazer uma coisa e depois fizeram outras. Aconteceu isso também com você, Edson? Não, Você já entrou aconteceu. determinado a fazer o que você faz? Não, não, aconteceu assim, que eu sou formado como cientista da computação. Só que depois de um tempo, eu fui entrar em setor bancário. Trabalhando com banco? Não. Atendendo diretamente as pessoas. Eu falei, peraí, mas aquelas habilidades que eu tive analíticas, Parece ter planejamentos, sentido, né? e aí eu falei, nossa, e aí nesse meio tempo, trabalhando com isso, eu pude perceber que, olha, algumas habilidades que eu estou utilizando aqui são interessantes, eu tenho um certo reconhecimento, na época eu fui atrás de me aperfeiçoar, assim como você foi aluna, eu também fiz alguns treinamentos para melhorar a questão de oratória, comunicação, aprender estratégias para poder aprender mais também, né, e claro, desenvolvimento pessoal, e aquilo me criou uma certa versatilidade. E aí, trabalhando com as pessoas, eu percebi, olha, tem uma habilidade de escuta muito boa para poder resolver problemas, encontrar soluções. Às vezes, tinham pessoas que tinham vários problemas enormes, mas com uma escuta ativa que eu desenvolvi nesse meio tempo, eu consegui pegar alguns pontos que muitas pessoas entravam, às vezes, numa situação que elas estavam muito alteradas, às vezes algumas até pessoas bravas, que conversando comigo, elas se acalmavam e ainda ficavam até felizes por eu estar atendendo elas, e ainda agradeciam, tipo, olha, não foi nada contra você, foi uma questão contra isso, mas você é uma excelente pessoa. E esses reconhecimentos foram criando a confiança, que aí eu comecei a passar isso para alguns atendimentos, que na época eu atendi como coaching também, e ajudou muitas pessoas a chegarem a ter resultados bacanas, tanto na questão de relacionamento, questão de encarreiramento também, que foram os pontos que eu mais me destaquei nessa jornada. Só que aquela habilidade do marketing que tinha me feito entrar, eu falei, pô, eu gostaria de aprender essa habilidade. E aí eu comecei a entender que eu poderia usar também essas habilidades de escuta, de planejamento, de análise e tal, para ajudar as pessoas a entenderem qual é a mensagem que elas querem passar, quem é o público, o que esse público precisa ouvir, o que esse público precisa sentir e como você faz esse movimento acontecer para gerar negócio positivo, tanto para quem oferece como para quem adquire. E aí, nesse jogo, eu entrei no marketing. E aí, nessas oportunidades de buscar fortificar esse músculo, que é o marketing digital, porque é um músculo mesmo, que você vai exercitando, você vai aprendendo, você vai desempenhando, e os resultados começam a vir. E no caso, o resultado que a gente teve, que foi dessa placa aqui, veio justamente no momento crítico, que aí veio a hora da aprovação, que ou você pega essa habilidade e faz ela acontecer, ou infelizmente não vai ter oportunidade. E eu consegui. Coordenei os projetos, fiz a coisa acontecer, e depois que eu pude entender que isso, falei, pô, o meu papel agora é contribuir com essas pessoas, é ajudar elas a entender que elas têm uma vocação, elas têm uma habilidade, elas têm uma história de vida e algumas habilidades que, se colocada nas pessoas certas, vai gerar negócio, vai encaixar, a pessoa ganha, que comprou, e a pessoa que vendeu também ganha. E criando esse sistema ganha-ganha, que até surgiu a ideia com a Rose, da gente montar um projeto, que a gente vai ser um projeto fechado mesmo, para pegar alguns profissionais, empresários, empreendedores, para mostrar toda essa trajetória das habilidades que eu tenho nas questões de planejamento, coordenação, análise, junto com as habilidades que a Rose tem, de comunicação, de execução, para ajudar essas pessoas a se encontrarem e usar o marketing para elas serem encontradas pelas pessoas que precisam das soluções que ela tem, mas que ainda talvez não tenha sido apresentada, ou que elas ainda não tenham conhecimento. Gente, demora. O conhecimento ele é uma construção. Eu sempre gosto de fazer o comparativo com a musculação, porque eu sou praticante desse esporte há Uhum. muitos anos. E por incrível que pareça, o que eu mais aprendi com a musculação não é treinar o músculo, porque Uhum. isso já faz parte. O que eu mais aprendi na musculação é exercitar a paciência e a construção, porque é Uhum. diária, é uma coisa que vai acontecendo. Eu estudo já há muito tempo o marketing digital, já faz uns 3 anos, mas você não aprende no primeiro dia. Você Uhum. demora um tempo. Essa história de que em uma semana eu saí Não. arrebentando, isso não existe. Os grandes players de mercado do marketing digital, quando você conversa com eles,
eles já estão nessa brincadeira há 7, 5 anos. São pessoas que não começaram há um mês atrás. Não é assim. E isso não é para você desanimar, é para você entender que é uma construção. E cada vez que você tem uma dificuldade, é para você passar aquele obstáculo e continuar. Senão, você não muda o seu nível de jogo. E olha, vou dar um exemplo para vocês, porque comigo está acontecendo muita coisa bacana que eu estou dividindo com pessoas que me conhecem. Por exemplo, eu estou fazendo agora podcast, que é uma delícia. A primeira vez que eu fiz podcast, eu tinha chegado em São Paulo em 2006. Eu gravava podcast para uma produtora, mas eu nem sabia direito o que era e eu nem imaginava que era uma coisa tão importante. Eu lembro que o dono da produtora, ele queria me contratar para eu ser fixa, para fazer podcast com ele. E eu não entendia muito bem para que servia podcast, mas eu gravava e ele gostava. E eu lembro que um dia ele falou para mim assim: esse negócio de podcast vai revolucionar a comunicação. E ele já era um senhor com muita experiência. Eu ouvi ele, eu achei tão interessante o que ele falou, mas não conectou comigo. O tempo passou. E agora eu montei um podcast, que é o que nós estamos gravando agora, inclusive vai para o podcast, e eu estou achando encantador. Gente, antes da pandemia, eu não sonhava em fazer podcast. E você sabe como que eu descobri que ia ser legal fazer podcast? Porque um cliente me procurou, precisando de uma locutora para fazer podcast, e falou assim: olha, eu quero um podcast mais ou menos igual esses daqui. Cara, eu comecei a ouvir podcast, estudar tudo sobre podcast, fui lá, fiz o trabalho, o cliente gostou, renovou comigo, e estou trabalhando com podcast. Falei, cara, é tão legal que eu vou fazer para mim também. Então, o que eu quero dizer? Vai experimentando e vai construindo a sua trajetória. Porque ela vai acontecer. Se não está acontecendo agora, calma. É o que o Edson falou. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu contratei o Edson. Eu poderia ser só mais uma cliente e ele poderia ser só mais um prestador de serviço. Mas a gente já entendeu que a construção vai acontecendo. E agora a gente está fazendo um trabalho juntos, que já está ajudando alguns empresários, que é uma mentoria que a gente está fazendo para algumas empresas. Não abrimos ainda, não estamos divulgando, não estamos vendendo nada, porque nós estamos fazendo uma construção para ajudar algumas pessoas que já estão agradecendo a gente, porque funciona assim, gente, é muito engraçado. Quem já está há algum tempo vai me entender. Quando a gente começa a viver aquilo que a gente fala, as pessoas usam a gente como referência e começam a pedir um monte de ajuda. Esses dias eu fui antes da pandemia, tá? Eu fui num chá revelação de uma aluna minha, mas de uma aluna de uma outra área, de um treinamento que eu fazia de prosperidade. Fui numa festa, antes da pandemia, um chá revelação, tudo normal. Cheguei lá com a minha marmita fitness, porque isso para mim já faz parte, com a minha garrafa, com o meu galão de água, normal. Quando eu cheguei, as pessoas achavam que eu era a professora da academia dela, ou que eu era personal, ou que eu era professora de educação física. Eu falei, não, eu sou professora, mas é de outra coisa. Sentei, normal. Aí começou, isso acontece muito com quem treina, né? Um monte de gente começou a chegar em volta de mim e fazer perguntas sobre treino e dieta. E ali você vai falando sobre isso, porque eu vivo isso. Não é uma área que eu decidi fazer uma faculdade ou seguir carreira, mas eu vivo isso. E no marketing digital, isso também já tem acontecido comigo. As pessoas falam assim, mas como é que eu faço? Esses dias eu fui fazer, olha que interessante, eu fui fazer a unha. Sentei no salão para fazer a unha. Aí uma pessoa falou assim, você pode dar uma avaliada no meu Instagram e me dar umas dicas? Eu falei, posso. Peguei o Instagram dela. Gente, eu fiquei ali 1 hora de consultoria gratuita. No outro dia, a pessoa mandou para mim o Instagram e eu já vi que ela mudou tudo. Então, é isso que é bacana. É quando você vive aquilo. Quando você consegue viver daquilo, você consegue ajudar um monte de pessoas que ainda não vivem daquilo. E o fato delas te procurarem, não quer dizer que elas vão virar uma concorrente que vai atrapalhar o seu trabalho, não. Elas podem virar uma parceira de negócio lá na frente. Então, começa a sair desse padrão convencional de concorrente, que é o que o Edson falou do ganha-ganha, que é uma maneira de você entender que o que você tem vai ajudar o outro, o que o outro tem vai ajudar você, mesmo que vocês estejam em níveis diferentes. Por exemplo, eu comecei a estudar marketing digital 100% de graça.
Eu demorei mais de um ano para investir no primeiro curso pago, no primeiro treinamento pago. Mas eu fui muito beneficiada pelo gratuito. E acreditem vocês, aquelas pessoas que me deram informação gratuitas, quando eu pude comprar, eu fiz questão de comprar com elas, porque elas me ajudaram quando eu não tinha condição de pagar. Olha que bacana. Então, esse ganha-ganha, quando você começa a identificar isso, você já está começando a pensar do jeito que funciona o mundo digital. Todos nós vamos ganhar. Então, esse é Uhum. o primeiro caminho. Identifica a sua habilidade, pensa em como você pode mostrar ela, e as redes sociais te dão essa possibilidade, e abra canais de comunicação para perceber e ouvir quem gosta de você. Quem gosta de você é que vai falar: olha, eu sei que você está na internet divulgando que você faz unha, mas eu adoro o seu cabelo. Como é que você faz seu cabelo? Você pode se surpreender. Muitas vezes você está fazendo uma propaganda achando que é o ideal, e se você ouvir as pessoas que te acompanham, você vai descobrir alguns talentos que talvez você não percebeu, mas assim que você perceber, é o sinal para você fazer a sua mudança. Como é que eu sei disso? Porque eu faço isso todos os dias, e Uhum. muitas pessoas, quando pedem ajuda, eu falo assim: você já parou para pensar nisso? Não. Aí eu começo a olhar a rede da pessoa, ela começa a mudar a rede social Uhum. dela, e depois ela fala que funcionou. Porque a gente já está treinado, a gente está convivendo. E, gente, é tão gostoso quando dá certo, não é, Edson? Você lembra Com quando você ganhou o certeza. seu primeiro dinheiro pelo digital? Nossa, eu lembro. Quando foi? Assim, foi mais. Eu tinha acabado de mudar na época, eu morava numa época com meus pais, eu fui morar sozinho depois que eu acabei saindo do banco. Se não me engano, foi em 2018. Eu fiz o primeiro lançamento, que foi o lançamento semente. Era voltado naquela questão de relacionamentos e tal. Vou fazer um lançamento. Essa parte eu já tinha trabalhado com algumas pessoas, que é para relacionamento amoroso e tal. E eu fiz. Só que aí naquele lançamento, eu fiz, só que só tinha gerado uma venda. E eu Mas fiquei foi uma triste. pena. Pô, mano. A primeira Oi? a gente não esquece. A gente pensa que ia ser boa, mas tipo, mano, uma venda para todo esse trabalho, toda a preparação, enfim, fiquei triste. Pensei, talvez não seja o que eu esteja fazendo do jeito certo, então eu tenho que me exercitar mais. Aí vem essa questão da importância que a Rose falou, é se construir e melhorar a habilidade. E aí eu comecei na época fazendo alguns jobs e tal, mas eu não tinha percebido que eu tinha feito a primeira venda à distância. Uma pessoa foi lá, sentiu a minha sinceridade, eu tenho medo dessa pessoa até hoje. Ela mostrou lá que sentiu e queria chamar um amigo também para participar, e que essa pessoa da lista que eu tinha formado, ter sido uma lista pequena, eu não enxergava que eu poderia aumentar em 10 ou 100 vezes, para que ao invés de ser uma pessoa, pudesse ser 10, pudesse ser 100. E aí, depois de um tempo que eu fui construindo, aprendendo, melhorando minhas habilidades como copywriter, que é de escrita persuasiva, também para a questão de criação estratégica da coordenação, eu tive a oportunidade de exercitar isso. E aí, nesses pequenos trabalhos que eu fui fazendo um aqui, outro ali, foram me dando confiança. Eu entreguei sempre a melhor qualidade que eu poderia, sempre com a colaboração da pessoa, quando ela fazia parte dela. E teve a oportunidade que, depois de provando o meu valor, mostrando o meu interesse, principalmente o desejo de querer aprender e assimilar, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma parceria que me rendeu, no momento de crises, um 6 em 7. Foi um marco na minha vida, né? Então, perceba que, tipo, você também tem essa construção, independente do seu tamanho, se você já tem muito tempo de experiência ou está começando agora. Porque essa construção, você tem que olhar para onde você está hoje em dia e falar qual é o próximo passo. Desde, seja desde que você esteja, por exemplo, num ponto morto e vá para a primeira marcha, desde que você esteja da quarta e vá para a quinta marcha. É você pensar como é que eu posso me construir e como eu posso usar o marketing para acelerar isso, para fazer as pessoas entenderem o porquê que eu estou fazendo isso. E o conteúdo que a Rose falou é uma das formas de você se apresentar. Quanto mais você mostrar conteúdo naquilo que você tem vocação e usar, por exemplo, um conteúdo gratuito, as pessoas já vão ter o contato que, nossa, essa pessoa tem uma habilidade, e elas começam a ficar conscientes daquilo. A pior coisa é você tentar vender um produto que ninguém conhece. Mas quando a pessoa já tem uma consciência,
você já começa a ter um olhar diferente. E aí as pessoas tendo consciência daquilo e usando o marketing para disseminar isso para o público certo, essa consciência vai permitir que você construa o quê? Valor. Por que que o seu produto é importante? O que que de diferença isso faz? E esse valor percebido vai começar, através da estratégia certa, a criar uma demanda reprimida. E essa demanda reprimida vai se satisfazer quando você fizer a sua apresentação, a sua oferta de impacto, e aí você vai trazer essas pessoas para aceitar o seu convite para poder fazer negócios. Uma vez que você aprende a fazer isso e usa a internet, você vai construindo resultado em cima de resultado para ir aumentando a sua escala, para que, por exemplo, o Edson, que vendeu a primeira vez um boleto com uma lista de 300 pessoas, possa fazer uma lista de 3 mil pessoas e venda para 10. Que ele possa fazer uma lista de 30 mil pessoas e venda para 300. E é isso vai fazer com que os números comecem a crescer. Cada lançamento vai permitir você coletar depoimentos, referências, tudo que vai consolidar a sua transformação e a sua causa. Se você é aquela pessoa que está acostumada a desistir rápido, porque a gente está numa geração, gente, muito interessante, do imediatismo, né? As pessoas querem tudo pronto, elas querem garantias, e não há garantias, aí que tá. Não precisa ter medo, não existe garantia de nada. A gente não sabe se a pandemia vai acabar amanhã, ou se vai durar 5 ou 10 anos, ou se a pandemia vai mudar o estilo de vida do mundo para sempre. Por que não? Não tem como saber. O que você pode garantir é o seu hoje. Se você está ouvindo esse conteúdo agora, e pode parecer que para você agora não tenha muito sentido, talvez você só não está no mesmo nível do jogo de outra pessoa, mas é só uma questão de tempo. A repetição, ela vai te ajudando a ficar mais apto, só que chega uma hora que você precisa mudar de nível. É igual um joguinho. Você gosta de joguinho? Eu não sei como é que funcionam os joguinhos agora, porque faz muito tempo que eu não jogo, porque uma época eu fiquei muito viciada na adolescência, eu resolvi parar, mas eu lembro que a gente tinha fase, né? Era a fase 1, fase 2, eu era daquelas que eu chegava até as últimas fases. Hoje ainda chamam de fase, Edson, o jogo? Sim, o princípio é o mesmo. O princípio Você é o pega aquelas fases de entrada para ter consciência da coisa. Então não mudou muito a base, né? Gente, isso é assim para a vida inteira. Então, eu vou dar um exemplo aqui quando eu entrei na musculação. Eu tinha 14 anos, era guria de tudo. Eu comecei a treinar. Você acha que na época eu tinha noção técnica do que eu estava fazendo? Não, eu tinha uma professora que era fisioterapeuta. Ela que me ensinava, eu fazia o que ela mandava eu fazer. Com o tempo, eu percebi que tinha coisa diferente que eu tinha que aprender. Hoje eu consigo treinar praticamente sozinha, se eu não tiver ninguém, se eu não tiver nenhum instrumento, nenhum halter, nada, eu consigo treinar com o meu próprio corpo e me viro. Hoje eu consigo fazer isso. Agora, lógico, se eu tiver alguém, gente, se eu tiver um personal, é perfeito, mas às vezes não dá para ter, ou por tempo, ou por dinheiro, não importa. Mas você começa a ter um outro nível de entender as coisas. No marketing digital é igual, nas vendas é igual. Você comentou aí, Edson, quando você fez sua primeira venda, que daí você foi fazer outra coisa, e eu trabalhei muitos anos vendendo todo santo dia. Todo santo dia eu chegava num lugar e eu tinha que vender. Isso se tornou para mim uma coisa tão natural que eu não consigo imaginar fazer alguma coisa que não tenha uma venda junto. E a venda não é um problema. Eu me lembro que às vezes eu estava em algumas lojas que eu ia fazer locução e às vezes o diretor estava desesperado, porque lojas, gente, essas lojas de varejo, elas têm metas diárias para serem batidas e alcançadas. E o que mais me ajudava no meu trabalho de locutora é que eu conseguia não só bater as metas, mas eu conseguia dobrar, triplicar a expectativa do dia. E isso para um diretor de loja faz toda a diferença. Você ter um profissional que não é apenas um locutor, mas que é um locutor vendedor, você salva a tua loja. Os diretores de loja sabem, se você tiver um bom locutor do seu lado, você pode pegar qualquer loja. Agora, se você não tiver um bom locutor do seu lado, você está numa situação difícil. Inclusive, eu tenho muitos conhecidos diretores que fazem locução porque tiveram que aprender. Mas mesmo eles sabendo, eles precisam de alguém para ajudar eles. E tudo é um nível de jogo. Então, quando você está acostumado todo santo dia, e isso não é da noite para o dia. Quando eu comecei a vender,
lá atrás, o dia que eu não vendia, eu ficava desesperada. O dia que eu não vendia, eu ficava desesperada. Eu lembro que na época, eu estou falando aí quando eu tinha 19 anos, quando eu comecei a vender publicidade. Até meus 22, eu ainda não tinha esse mindset natural da venda. Eu ainda tinha essa sensação de desespero. Eu lembro que a minha mãe, quando eu chegava em casa, ela falava assim, você vendeu? Todo dia minha mãe, você vendeu? Gente, minha mãe, ela tinha pressão alta. Pessoas que têm pressão alta, elas ficam nervosas por qualquer coisa. Eu percebi que aquela situação de vendas, ela estava ficando assim. Minha mãe estava ficando tão doente quanto eu e estava todo mundo preocupado. Eu falei, não, tem que ter uma outra maneira de você lidar com isso que não te traga sofrimento. E aí eu fui acalmando. Aí minha mãe falou assim, você vendeu hoje? Aí eu me lembro de uma dica que eu aprendi com um dos grandes treinadores motivacionais desse país, que se chama Dr. Laí Ribeiro. E ele ensinou uma coisinha simples que eu usei para a minha vida. Não importa o dia, importa o final do mês. Eu contava 30 dias e quanto eu tirava no final do mês. Então, o dia para mim já não fazia diferença. Importava o final do mês. Aí eu me acalmei. Não tive mais esse problema. Quantas vezes eu estava num local para fazer uma venda, eu tinha até o final do dia. E quando os clientes me contratavam, eu fazia uma coisa muito bacana que você pode fazer com o seu cliente. Eu dava garantia para o meu cliente. Gente, isso muda a vida. O dia que eu não conseguia bater a venda do meu cliente, eu falava, hoje você não precisa me pagar. E eu cobrava caro, viu, gente? Os meus cachês eram um dos mais caros da locução. Só que o meu cliente tinha garantias. Se eu não vendesse, ele não me pagava. Mas se eu vendesse, ele me pagava o meu cachê, que era alto. E o cara sabia que ele podia me contratar. E eu já tive situações do cliente deixar de me contratar porque o meu cachê era alto, passar uma semana com um profissional que não vendeu e no final me pagar, porque em um dia eu conseguia reverter todo aquele prejuízo da semana. E nem por isso eu ficava com raiva do meu cliente, porque eu entendia que às vezes ele queria economizar, mas aquela economia custava para ele. Então, o que eu quero te dizer? A tua habilidade está aí. E a sua venda vai acontecer. Sem medo, sem sofrimento, quando você entende o processo. E no mundo digital, tudo é técnico, né, Edson? Você consegue ver tudo na tela do computador. E isso ajuda. Você consegue fazer uma leitura. Quem te viu, quantas pessoas te viu, o que elas comentaram. Se você tiver dúvida, você não precisa ficar fritando a sua cabeça. Pergunta. Aí vem a parada. Você é o que o coach faz, né? As perguntas inteligentes vão gerar respostas eficientes. E eu quero te fazer agora uma pergunta, Edson. Continuando esse tema de hoje, como que a pessoa pode transformar a habilidade? A gente falou sobre como você identificar, né, aquilo que você faz de melhor ou que você gosta, como você colocar isso na internet, que vai te ajudar, como você se apresentar. Agora eu te pergunto, onde o marketing digital pode ajudar essa pessoa que está nos ouvindo agora e ainda não começou ou começou e deu tudo errado? Vamos lá, primeira coisa, mesmo que tenha dado tudo errado, você fez, parabéns. O que você tem que pensar agora? Eu tenho que me tornar o quê? Uma pessoa que vou produzir o meu conteúdo, para que as pessoas possam me ver. Existe aquela frase que o pessoal fala, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa começar a ser percebido, você precisa ter parte do seu trabalho sendo percebido por uma audiência. Seja as suas redes sociais, seja sites, seja vídeos, não importa. Você precisa ser percebido para que as pessoas tenham consciência de que você tem algo a oferecer. Depois que você passa a oferecer isso, você tem que saber como que você vai criar um conteúdo que vai envolver o que a gente chama de público-alvo, que são as necessidades que eles têm, as dores que eles têm, as oportunidades que eles têm pela frente, e que através do que você traz para elas, elas podem conseguir. Então você tem que criar o que a gente chama sequência editorial de conteúdo para começar a criar um movimento para as pessoas cada vez mais verem um conteúdo novo seu, conscientizando não só da sua presença, mas algo que pode fazer a vida delas melhor. E aí, a partir do momento que você começa a produzir esse conteúdo, seja conteúdo escrito, seja em áudio de podcast, seja em vídeo, seja em posts estáticos,
as pessoas vão começar a se ligar que, opa, essa pessoa tem alguma coisa aqui que pode me ajudar. E a partir do momento que você começa a construir em forma massiva, maior vai se tornar o seu portfólio digital, maior vai se tornar a sua presença digital, e quando uma pessoa que ainda não faz parte do seu ciclo chegar, ela vai ver, nossa, quem é fulano? Vai ver as mídias sociais e falar, é uma pessoa que com certeza já tem uma autoridade reconhecida. E aí você começa, através do seu conteúdo, se tornar uma referência. Porque quanto mais você é visto e mais as pessoas consomem o que você faz, mais expertise você tem percebida na concepção delas. E isso vai abrir oportunidades para que você possa realmente fazer novas aquisições, novos negócios e fazer todas as pessoas começarem a enxergar que sim, você pode fazer a diferença delas e com essa percepção você faz com que as pessoas também te respeitem ainda mais. E seja generoso com você e também com o seu cliente, tá? Porque tem pessoas que se punem muito quando não dá certo, né? Tem gente que fala, ai, como eu sou burro, ai, porque eu não pensei nisso. Você não é vidente, na verdade ninguém é. Agora, seja generoso. Poxa, não deu certo. O que eu posso fazer? Procure ajuda. Seja humilde, porque humildade, gente, não é aceitar qualquer coisa. Humildade é reconhecer que você precisa de algo que você não tem naquele momento. Então, não tem problema. Às vezes, a gente vai dar uma dica para uma pessoa e ela não quer ouvir porque ela não quer admitir que ela precisa de ajuda. Então, ela fala assim, não, mas isso aí eu já sabia. Não, mas esses dias mesmo, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que mora no meu prédio, e há muitos anos essa pessoa está desempregada, e eu olho para ela e eu consigo identificar por quê. Só que daí quando você tenta abordar o assunto, a pessoa não quer nem trocar uma ideia. E um dia numa conversa, eu falei, você já experimentou? Não, isso eu já sei. Isso eu já sei. Aí como eu já tenho uma certa afinidade com a pessoa, eu falei, olha, se você soubesse, você estava trabalhando. Você não quer aprender uma coisa diferente? Você não quer que eu te ensine? De verdade, não vou te cobrar nada. As pessoas me contratam e me pagam para fazer uma coisa que eu vou fazer para você de graça. Você quer? Vem na minha casa com um papel e uma caneta. Eu vou te passar umas coisas. Você vai ver, em uma semana você vai estar trabalhando. Uhum. E a pessoa não veio. E tudo bem, veja, ela não percebeu que é um pequeno ajuste. Então, aceite aprender. Quantas vezes, gente, eu chego para um funcionário meu e eu falo assim, o que você acha? Não é porque eu contratei a pessoa que ela sabe menos do que eu. Nós podemos estar em níveis de relações diferentes, mas a percepção dela pode me ajudar. O que você acha disso? Mesmo que naquele momento que ela fale, tecnicamente seja inviável. Mas é importante a gente ouvir, não custa nada. Então é muito legal você se permitir ser ajudado e ajudar. Se você só quer vender o seu produto pelo dinheiro, você não vai dar certo no marketing digital. Não vai, porque o marketing digital ele funciona com outro paradigma. Esses dias eu estava dando uma consultoria para uma pessoa que ela falou, meu serviço, eu faço isso, o meu trabalho é bom por isso, e ela falou, eu ouvi, aí eu falei, quanto custa o teu trabalho? E ela não falava o preço, e ela dava rodeio, e ela... Aí eu falei para ela assim, olha só, é simples, quanto custa? Depende, eu falei, vou te dar uma sugestão, crie 3 valores. 1, 2, 3. Você não sabe a realidade da empresa que você vai entrar. Gente, nem todo mundo conta tudo. Às vezes uma pessoa me procura e fala, eu preciso que você faça um trabalho para mim. Só que às vezes ela precisa de muito mais do que aquilo que ela está contratando. Como eu já tenho a percepção, eu faço um valor, depois eu falo, ó, se você fizer isso também vai te ajudar. Porque entrando na empresa, eu consigo ver o que a pessoa precisa, não o que eu quero. Não é o que eu quero. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre marketing digital e ela falou, eu quero tantos clientes para isso, isso, isso. Eu falei, deixa eu te fazer uma correção. Não é o que você quer, é o que o seu cliente precisa de você. Porque se você for vender algo que você quer para o cliente que você quer e no preço que você quer, talvez você vai perder a oportunidade
de ouvir quem vai te contratar. São pequenos ajustes, gente, que vão ajudar você a se conectar com esse mundo digital e o mais importante, se conectar com aquilo que você gosta de fazer. Porque quando você aprende a ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer, você é livre. Agora, se você só trabalha porque não tem outro jeito, quer ver um exemplo? Todo mundo fala que é vendedor porque é fácil trabalhar com vendedor, mas você gosta de vendas? Se você não gosta, cuidado, porque de repente você vai ficar frustrado. Então, são pequenos ajustes que você vai fazer no digital e que vai ajudar você a ser remunerado pela internet, fazendo exatamente aquilo que você gosta, que você tem afinidade. E, gente, quando você faz a primeira venda, como o Edson falou, à distância, qual é a sensação, Edson? Meu, é uma sensação assim que primeiro você fica feliz. No meu caso, eu fiquei feliz, mas eu pensei, pô, poderia fazer mais, mas significa que eu consegui, eu tive um primeiro sinal. E quando você falou essa questão do tipo ser remunerado pelo que gosta de fazer, eu acho que isso é um dos maiores prazeres que uma pessoa pode ter. Porque pensa assim, imagine você viver uma vida profissionalmente, mas não gostar do seu trabalho. No começo, você pode até tolerar. Você vai levando, vai levando, vai levando, mas aí daqui a pouco começam a vir alguns sinais, às vezes o seu corpo vai dar sinais, tipo um tempo maior de disposição, algumas dores. E aí, uma hora, essa conta vem. E aí, o fato de você viver uma coisa que você não gosta, eventualmente acaba se tornando até umas questões um pouco mais profundas, a nível até de saúde mesmo. Tem pessoas que começam a ter risco de infarto, processo de depressão, burnout, muitas outras comorbidades que acabam desencadeando por uma vida que ela realiza algo que não tem a ver com a vocação dela. Agora, quando ela entende como fazer a vocação dela virar o oxigênio da vida dela, a energia é melhor, ela sente mais a vontade por investir, aprender mais, ela se torna o que a gente chama dos aprendedores constantes, porque ela sabe fazer aquilo, mas ela sempre vai buscar coisas novas para se aperfeiçoar. E quando isso é uma coisa mais natural, não é porque, tipo, alguém está pedindo, mas é porque você gosta daquilo, você sente empatia, você não vê o tempo passar quando você começa a fazer aquilo, você começa a ter uma vida muito mais próspera. E até o valor que você recebe tem uma percepção diferente. Parece que você olha para aquele dinheiro e fala: nossa, esse dinheiro eu consegui fazendo alguma coisa que eu tenho paixão, que eu tenho vocação, que é a minha missão de vida, que é o meu propósito. E fazendo isso, parece que as coisas tendem a fluir com mais facilidade. E é aquilo que a gente falou: se você faz um trabalho bom, muda a vida das pessoas e gosta de fazer disso, e elas te recomendam, você teu negócio consegue alcançar pessoas de uma forma muito mais rápida e com cada vez menos esforço. E é interessante você entender o seguinte: quando a gente diz fazer o que gosta, não quer dizer que tudo que você gosta você vai fazer o tempo todo. Tem coisas que não são legais, mas como você gosta do resultado, você vai acabar fazendo. Vou dar um exemplo aqui, gente. Tem pessoas que Uhum. falam assim: nossa, você gosta de fazer musculação. Eu gosto do resultado. Não quer dizer que é insuportável fazer musculação, mas, gente, você acha que todo dia eu saio de casa pulando de alegria e falo: nossa, que gostoso, eu vou sentir dor e fazer um movimento que eu não estou acostumado no dia a dia? Lógico que não. Sempre o primeiro exercício da academia, para mim, é o mais difícil, porque meu corpo rejeita. Só que depois que eu faço o primeiro, eu vou no ritmo. Mesma coisa aqui, eu faço um trabalho de comunicação, eu amo fazer locução. Agora, ter que parar para estudar o que eu vou ter que fazer, nem sempre é gostoso. Às vezes eu tenho que ler alguns livros de alguns assuntos que para mim são muito estranhos, mas aquilo ali vai me ajudar. Eu tenho uma certa resistência de estudar algumas coisas técnicas do marketing digital, que Uhum. parece que meu corpo rejeita, mas eu sei que eu preciso. Quer ver uma coisa que eu tenho a maior dificuldade de fazer? Aquecimento vocal. Você pensa que é só eu? Conversa com os locutores. A gente tem uma preguiça de fazer o aquecimento vocal, mas precisa fazer, porque é ele que vai determinar a qualidade da nossa voz ao longo da carreira. Mas então, não quer dizer que você vai fazer só o que você gosta. Tem alguma coisa que você não gosta de fazer, Edson, que você fala: não, eu vou fazer porque precisa, mas não é o que eu mais gosto? Pode abrir o jogo pra gente.
Então, geralmente, eu sou a pessoa por ter um lado mais planejador, mais na lista, eu tenho um pouco mais de desafio na parte de focar somente na execução. Então, é importante eu entender que eu tenho essa versão, mas eu sei que eu preciso dessa execução para fazer as coisas rodarem. Eu sei que talvez eu não seja o melhor executor de simplesmente faz, mas eu trabalho isso e hoje em dia já tenho margens melhores. Só que o fato de ter essa área, por exemplo, do executor, que não pensa muito, só faz, é como se fosse um modo trator. Você vai passar pelo terreno, você vai limpar. Mas se você tipo, fizer alguma besteira lá, já foi. Então, tipo, é um ponto assim que cada um desses papéis tem essa questão. E já tipo, o planejador fala, meu, e se eu fizer isso, eu posso planejar e fazer assim, assado, mas a gente tem que ter os momentos também, né? Mas eu digo assim, tipo, conforme a gente vai tendo consciência, a gente vai entendendo que, pô, eu acho que uma pessoa é mais executora me ajuda a melhorar esse nível. Por isso que a Rose tem um lado mais executor dela, também me ajuda a colocar Eu sou esse as coisas no trator, vai cronograma. passando por cima, né? Aí o Edson me puxa e fala, ainda não, calma, Aí, às vezes, é o contrário. Vamos lá, Edson, vamos fazer põe aqui. Ó, você está com combustível no dúvida? carro, né, pra sair correndo, bota combustível, porque senão, Sim, pô, aí ele me puxa pela cordinha, né? Assim, Edson, sim, com certeza. E o bom é que a gente também faz. Espera aí, Edson, você não precisa pensar muito, não. Já tá boa ideia, tal, vamos lá. bora Não lá. fica nessa linha no perfeccionista e tentar tudo. Vamos fazer que já tá bom, bem feito. Vamos na insegurança mesmo. Não é que você esteja querendo fazer outras formas, mas vamos. Gente, Então, você percebe que existe um contrabalanceamento? eu tenho um cliente meu que ele fala assim, ó, você briga comigo, tá? Você pode brigar comigo se eu demorar muito. É um cliente que fala isso, gente, eu dou muita risada. Ele falou, ó, se eu tiver muito lento, você briga comigo, que eu preciso de alguém. Quando alguém briga comigo ou me puxa, eu vou melhor. Eu gosto de trabalhar com você, porque, gente, quando eu começo a acelerar a pessoa, o Edson sabe, né, Edson? A Uhum. vontade de sumir, tipo assim, eu vou desligar o telefone na cara dela, eu vou bater a porta porque não vou conversar, Não, eu não não fiz isso, dá para não. Eu conversar. não. Não, você não faz isso não, mas se a pessoa não tiver paciência, ela não vai querer ouvir, porque não tem aquela mulher que quer discutir o relacionamento? Quando eu começo a Uhum. acelerar alguém, bate um desespero na pessoa. Então, assim, esse equilíbrio é super bacana. Por isso que as parcerias de negócio dão muito certo quando a gente vai equilibrando. Eu sou mais executor, ele é mais planejador, juntos. Por isso que um time precisa de várias pessoas, né? Você não vai fazer um time só com um atleta, por isso que é um time. Então não adianta você ser só o atacante, você vai precisar de pessoas para te ajudar. Esse é o grande é o grande segredo de você trabalhar no marketing digital, você começar a perceber isso, sair daquele padrão que você está acostumado e se permitir conhecer aquilo que para você é novo e tá tudo bem. No marketing digital tá todo mundo aprendendo, gente. O que a gente está passando aqui para vocês é a nossa experiência até aqui. Se você continuar com a gente, daqui a pouco a gente vai ter um monte de experiência que a gente não tem agora e tá tudo bem. Não tem problema, né? Edson, estou gostando muito do nosso papo, mas eu vou ter que encerrar. Essa nossa... Ah, Ah! que triste, meu. E olha, agora eu quero pedir para você que está nos ouvindo ou nos assistindo que você dê a sua opinião. Manda tudo que você tem que falar aqui, ó. Manda as perguntas no YouTube ou no Instagram. Fala também suas críticas, não tem problema. Críticas, sugestões, like, dislike, tudo vai ajudar. Porque antes de mais nada, a gente está aqui para poder contribuir com você, para ajudar essas pessoas que estão receosas do marketing digital, que está achando tudo estranho, e é estranho no começo. Não se preocupe, porque para mim também foi, para o Edson também foi, e para muita gente vai ser. Mas quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você se beneficiar do marketing digital, mais rápido você vai ter sua renda e o Brasil todo vai crescer. Edson, deixe seus contatos para as pessoas poderem te encontrar na internet. Olha, me sigam no Instagram, @Edson Damiani com 2 N's no final. Eu no Instagram estou como Rosimelo Locutora. Nas principais plataformas de podcast, eu estou com o canal Vox, que é o canal de conteúdo. No YouTube também, canal Vox. Já se inscreva se você não está inscrito no canal. E o mais importante, curte se você gostou e compartilha esse conteúdo com as pessoas que podem se beneficiar desse momento tão especial. Eu vou encerrando aqui mais um conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência,
pela sua interação e vai mandando sugestão para os nossos próximos conteúdos que logo, logo eu vou postar aqui também. Obrigada, Edson. Muito obrigado, Rose. Gente, até Valeu. o próximo.